Salve, salve galera! A gente continua aí falando um pouquinho da era medieval, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês o conteúdo de humanismo, tá certo? Que vai ser correspondente à segunda época da era medieval, tá? Então, é a que vem depois do trovadorismo, que a gente vai chamar de humanismo, ainda na nossa apostila 1 de língua portuguesa e literatura. Aproveitem essa numeração aí para vocês se organizarem, tá certo? Então, depois que a gente mudar de apostila é porque a gente mudou de escola literária, beleza? Então vamos lá. Bom, a literatura em português antes do Brasil, né? A literatura em língua portuguesa antes do Brasil, ainda. A gente está falando da segunda época medieval. E o marco do humanismo vai ser a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor do Arquivo Real Português, ou seja, na Torre do Tombo. E isso equivalia ao cara que ia escrever a história dos reis ali, tá? Ele ia ser o grande. Na verdade, ele ia ser o grande cronista do rei. Né? Não tinha televisão, não tinha nenhuma tecnologia de informação, de comunicação. Então, ele ia comunicar a versão dele para os reis. E por que Fernão Lopes vai se destacar nesse período? Tá? Porque nas crônicas que ele escrevia, na literatura que ele escrevia, ele vai focar muito o ser humano, ou seja, uma nova perspectiva sobre as coisas, ou seja, não é mais uma perspectiva, é uma perspectiva que aos poucos deixa de ser teocêntrica, mas vai se preocupando muito, vai problematizando muito a questão do homem em si, tá certo? Então, até nessa crônica, ele vai falar dos reis, mas ele também vai falar do povo, né? Então, assim, o humanismo começa mais ou menos em 1418, né? Tem gente que fala 1434 e acaba em 1527, tá? Então, Fernão Lopes ele é nomeado a guarda-mor da Torre do Tombo e depois, em 1527, a gente tem o retorno de Sá de Miranda a Portugal, que é um poeta que vem da Itália, trazendo na sua mala, né, também assim novos valores estéticos, tá? Valores novos que Portugal não tinha visto ainda. E aí a gente vai ver o quê? Uma modificação na língua para poder se adequar aos novos padrões literários que se exigiam naquele período. Beleza? Então aí a gente vai ter um contexto histórico e cultural, tá certo? Então a gente tem reforma protestante, a mudança de visão, o fortalecimento da burguesia, a decadência do feudalismo, retomada dos ideais da antiguidade clássica. Lembra que a gente conversou sobre mitologia? Muitos ideais desses vão ser retomados aí. E por aí, principalmente as grandes navegações, que vão começar, estão começando. Bom, a gente vai ter aí a influência da literatura clássica no modo de pensar. Então, a gente vai ter aí Gil Vicente com teatro, por exemplo. Né? Então, aí a gente vai ter Fernão Lopes com a crônica. Sempre envolvidos por esses valores que não eram mais assim tão religiosos, mas muito também voltados para a antiguidade clássica. Aqui a gente vê uma diferença entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista. Vamos entender esses palavrões aí. Teocentrismo, corrente filosófica que tem Deus como todas as coisas, né? Como Deus como centro das coisas. Então, theos, Deus. Centrismo, centro. Deus como centro das coisas. Antropos, vem do grego, né? Theos também. Antropos, homem. Centrismo, centro. Então, um homem como centro das coisas. Ou seja, na Itália, essa visão da Itália, essa visão começa a se irradiar para o mundo. E em 1527 ela vai chegar em Portugal. Tá? Então, a palavra humanismo vai indicar toda a tendência que considera o valor humano um dado central, né? E por aí vai. Né? Então, leiam isso aí com atenção, para depois vocês não se equivocarem no exercício. Né? Os ideais humanistas. A gente vê aí como a imitação dos poetas grecolatinos, que a gente viu que é lá diante de Cristo. Lembra quando a gente falou da queda de Roma, a gente falou um pouquinho de história? Então, tá lá.
retomada das ideias do filósofo Platão, né? O homem reivindica uma posição de destaque, o teocentrismo medieval contra o antropocentrismo renascentista. Olha só, são duas visões que se chocam. Né? Nesse primeiro momento do humanismo, né, que é um período de transição, a gente vai ver que essas ideias não se chocam propriamente ditas, mas elas coexistem. No classicismo, o teocentrismo medieval passa a ser visto como um valor da igreja e não da literatura. A literatura ela se seculariza, é essa palavra que a gente usa, beleza? Então, na poesia, a gente tem uma poesia palaciana, que não tem muita expressão, por quê? Como o próprio nome já diz, ela era executada nos palácios. Então, não é algo que o povo vai pegar muito, diferente do trovadorismo, que era na praça, era com a galera, era todo mundo junto. A poesia palaciana ela é um pouco mais recolhida, ela não é para todo mundo. E aqui a gente tem um marco interessante, que a poesia ela vai se separar da música. Né? O que a gente viu antes lá, quando a gente ainda estava no presencial, juntinho, coladinho? Que a música e a poesia andavam o quê? De mãos dadas. Né? E aqui a gente vai ver que não mais. Tá? A poesia passa a ser declamada, recitada. Na prosa, o que a gente vai ver? A crônica histórica, que é importante nesse período, especialmente por causa de Fernão Lopes. Houve outros cronistas, professor? Houve, mas escreviam não tão bem quanto Fernão Lopes. Então, a história é impiedosa, então quem é melhor fica para a história. Fernão Lopes é que ficou. No teatro, a gente vai ter o grande Gil Vicente, gente, que era um cara que vai falar exatamente sobre a sociedade da época, sobre o homem da época. Ele é um grande cronista no sentido lato da palavra, porque ele acaba falando das pessoas que estão ali ao redor dele. Né? E com isso, o que vai acontecer? Ele ganha projeção na corte. O rei adorava as peças dele, que eram comédias, né? Autos e farsas. Autos e farsas são tipologias de peças, são tipologias de comédias, né, que levam ao riso através de uma crítica. Ele vai lembrar pra gente os valores da cantiga satírica. Lembra lá do trovadorismo, tá certo? Então, resumindo, o que é o humanismo? É o nome dado ao período de transição da Idade Média para o Renascimento. Ele não é uma escola literária, ele é uma transição. O máximo que a gente pode chamar é de segunda época, tá certo? Então, qual é a principal característica dele? É o antropocentrismo, ou seja, os escritos deixam de se preocupar tanto com Deus para se preocupar com o homem, para colocar o homem como protagonismo. Essa visão ela é um pouco discutida na literatura. Por quê? Porque onde que a cantiga de amigo vai colocar Deus aí? Né? Onde que a cantiga de amor, né, vai colocar Deus aí? Não coloca muito não, tá certo? Então a gente tem uma problemática aí com relação ao humanismo, mas pelo menos aos altos textos, né? Até que essa característica vai servir, vai caber aí para os nossos propósitos meramente didáticos. E ele também é chamado de pré-renascimento ou Quattrocento em italiano, para ficar bem chique. Gente, a gente vai ficando por aqui e depois a gente volta com mais coisas aí sobre essa primeira fase e a gente volta com o classicismo, tá? Falando um pouquinho sobre isso aí. Valeu, gente!